Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, tô meio sumida porque o último vídeo, né, que eu postei aqui foi segunda-feira de manhã, mas é porque aconteceu, né, algumas situações na minha vida que, infelizmente, foram situações bem difíceis, mas em tudo o Senhor cuidou de mim e eu estou aqui de volta para a gente compartilhar mais um devocional que tá lá no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 24. Diz assim: ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pessoal, essa palavra aqui fala dos discípulos, né, que estavam no barco, né, no meio dessa tempestade, quando Jesus foi de encontrar eles, e Pedro, né, falou com o Senhor que se fosse ele mesmo que fizesse ele andar sobre as águas, né? Jesus falou: venha. E Pedro realmente ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro ele começou a reparar no vento forte, na tempestade, ele duvidou, né? Ele teve medo e ele começou a afundar, né? E ali Jesus pega ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidou, né? E essa é uma palavra que Deus falou, que o Senhor me deu, né? Que falou muito comigo nesses últimos dias que eu vivi, né? Uma palavra que me confrontou muito em relação à minha fé. Mas enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa palavra abençoada. Pessoal, todos nós sabemos o significado da palavra dúvida, né? Dúvida é a ausência da certeza, né? É quando não sabemos se afirmamos ou se negamos algo. É a falta de confiança, né? É a ausência de fé. É quando não conseguimos entender algo. É a falta de convicção. E quantas vezes nós duvidamos do agir de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós duvidamos que Ele não é capaz de fazer, que Ele não vai fazer em nossas vidas, hein? Quantas vezes? Pessoal, cada um de nós deseja algo. Cada um de nós tem um objetivo a ser alcançado, certo? Mas às vezes, né, nem tudo acontece como nós planejamos. Às vezes as coisas fogem, né, do nosso controle e as coisas acontecem de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse ou que nós não esperávamos, né? Mas nós temos que ficar firmes e convictos de que Deus, Ele está cuidando de tudo para nós. Porque a nossa dúvida e o nosso medo, eles não permitem que a gente viva aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus já preparou para nós. Eles nos fazem afundar, né? Pedro ali, ele desejou andar sobre as águas e ele colocou Jesus à prova e Jesus mostrou para ele o poder dele, né? Só que ali no meio ali do caminho, Pedro começou a ter medo, né? Pedro começou a duvidar se ele realmente conseguiria atravessar ali, chegar até Jesus, por causa que ele olhou para as tempestades, ele olhou, né, para as dificuldades ali, e ele começou a afundar. E ali Jesus segura nas mãos dele e fala: homem de pequena fé, por que duvidou, né? Então, às vezes, amados, eu fico imaginando essa situação também, sabe? Jesus olhando para mim e falando: mulher de pequena fé, por que não confiou em mim? Por que duvidou? E isso me traz uma tristeza no meu coração, um arrependimento, porque às vezes, diante de algumas dificuldades, realmente nós vamos ter medo. Muitas vezes nós vamos, né, olhar para as dificuldades, para as tempestades. Mas quando isso acontecer em nossas vidas, quando vier uma situação em nossa vida que a gente não conseguir, né, exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, quando a gente começar a afundar, Jesus vai estar lá para segurar as nossas mãos, né? E nós vamos ter o prazer de segurar nas mãos de Jesus, porque assim, Ele sempre está ali para nos ajudar. A gente nunca está sozinho no meio de uma situação difícil. Situações que vêm para nos desestabilizar, para nos causar desespero, né? E às vezes, infelizmente, a gente faz igual Pedro, né? A gente começa a ter medo e duvida do agir de Deus. Mas quando isso acontecer, o Senhor vai estar lá com a gente, tá bom? Porque, pessoal, a vida, ela é feita de testes, né? Deus, Ele está a todo momento nos testando, em todo momento. Quando eu falo em todo momento, é em todo momento. Nós estamos sendo testados. E cabe a nós, né? Passarmos no teste ou não, né? Cabe a nós. Está em nossas mãos.
vai ter situações que nós vamos passar, vamos, glória a Deus, vamos estar ali firmes no Senhor, com a nossa fé, cheios de convicção, mas vai ter vezes que, infelizmente, a gente vai ter medo, né? Mas que hoje, então, né, o nosso coração venha se encher de fé e que hoje nós venhamos confiar plenamente em Deus, né, na certeza de que Ele pode fazer, de que Ele pode nos entregar sim, né? Nós temos que crer do início, né, até o fim de que Deus, de que Jesus, Ele irá cuidar de tudo. Não vamos deixar as tempestades, as tribulações nos afundar, não. Não vamos deixar de viver as bênçãos de Deus por causa de nada, por causa de dúvidas, em nome de Jesus. Porque às vezes nós somos assim, né, queridos? A gente coloca nas mãos de Deus, depois a gente vai lá e tira. Nós somos assim. Às vezes a gente fala que entregou para Deus, que confia, mas na primeira situação difícil a gente vai lá e tira da mão de Deus. Como que a gente faz isso? Com a nossa murmuração, com os nossos questionamentos, com o nosso medo, com a nossa insegurança, com as nossas dúvidas, com a nossa falta de fé. E não é isso que o Senhor espera de nós, né? O Senhor espera que a gente deposite nas mãos dele e que deixe lá e que deixe ele fazer. Confie totalmente nele. Então, que a partir de hoje nós possamos ter essa atitude, né? Nós estamos aqui no mundo para aprendermos cada dia mais, aprender com os nossos erros, aprender, né, com as situações que a gente passa. Então, eu creio que Deus quer nos ensinar hoje a não duvidar. Se você passou por alguma situação difícil nesses dias, que te fez duvidar, que te fez questionar, que te fez chorar, né? Peça perdão, arrependa e comece a pedir, Senhor, mais fé, né? Mais maturidade para lidar com as situações difíceis. E Ele vai nos dar. Eu tenho pedido isso ao Senhor, maturidade para lidar com as situações difíceis que aparecem na minha vida. Ele nos chama para andar sobre as águas. Ele tem algo grande, né, para fazer nas nossas vidas e através de nossas vidas. Né? Tudo só depende de nós. Né? Tudo depende somente de nós. Então, hoje eu quero fazer uma pequena oração aqui no final, né? Eu quero que você, daí de onde você estiver, feche seus olhos, né? Leve seus pensamentos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te apresentar a minha vida e a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Deus, eu peço que nessa manhã o Senhor venha nos encher, Pai. Enche o nosso coração de fé, Senhor. Perdoa também os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Eu gostaria muito que o Senhor, nessa manhã, derramasse sobre nós, Pai, em nome de Jesus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Somos falhos, Senhor, mas sabemos que estamos aqui para todos os dias sermos transformados, Pai, pelo Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Então, que nesse dia o Senhor possa nos encher de fé e nos fazer crer, nos fazer acreditar que o Senhor é o Deus que está presente em todos os momentos, em todas as situações, que o Senhor jamais vai nos abandonar, que o Senhor vai segurar em nossas mãos nos momentos difíceis, Senhor. Nós não temos o que temer, nós não precisamos duvidar de nada, Pai, porque o Senhor é aquele que se faz presente, o Senhor é aquele que cuida de nós em tudo, Pai, nos pequenos detalhes, porque o Senhor se importa, Pai, e o Senhor tem sempre o melhor, e o Senhor tem sempre algo novo para nos ensinar também, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te entrego tudo. E eu te entrego cada vida, Pai, que está assistindo esse vídeo, Pai. E desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.